Hoje o Brasil celebra a solenidade da sua padroeira. Nós a chamamos Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no Rio. Antes de tocar nos textos que hoje ouvimos, gostaria de saudar de forma particular as crianças que estão aqui presentes, adolescentes. Há um grupo também de crianças lá no salão, são os pequeninos do Senhor. E hoje, segundo domingo do mês, as crianças, os pré-adolescentes da catequese participam desta missa. Eles é que fazem a leitura e nos ajudam com outras funções da liturgia. O lugar da criança é na igreja, junto com a sua família. E no dia de hoje, no Brasil, também é o dia da criança. Não podia deixar de dizer uma palavra, porque nós temos essa terrível tentação de esvaziar as comemorações. Então, o dia da criança, mais do que momento para comprar e dar presente, é o momento de tomarmos consciência da nossa grande responsabilidade, a responsabilidade que Deus nos confiou. As nossas crianças precisam ser protegidas, elas precisam crescer em ambientes seguros, estáveis. Tudo isso está presente no Estatuto do Menor e do Adolescente, fruto da Constituição do Brasil, uma das mais modernas e completas do mundo. O adolescente, a criança, não é responsável diante da lei e nem diante da família. É por isso que os pais, os responsáveis, têm essa obrigação ética, mas também uma obrigação civil de cuidar para que as crianças sejam protegidas. E é papel do governo, em todas as instâncias, cuidar para que as crianças tenham educação, tenham assistência hospitalar, cuidar que as crianças tenham condições de brincar e cuidar para que crianças em situação de vulnerabilidade, crianças com necessidades especiais, encontrem nas escolas, nos parques públicos, um local onde sejam acolhidas, sejam recebidas. Então, governo, sociedade, igreja, família, nós somos um grande cobertor, um grande guarda-chuva que tem que proteger as crianças e os adolescentes. Em nosso país, segundo as estatísticas oficiais, existem 3.900 crianças em situação de orfanato, aguardando para serem acolhidas, para serem adotadas. 4.900 crianças. Em contrapartida, as mesmas fontes dizem que no Brasil, 39.000 famílias estão habilitadas para adotar essas crianças. Não é fácil ser aprovado. Quando a pessoa se candidata para adotar alguém, passa por um verdadeiro escrutínio. A pessoa tem que responder e corresponder a vários itens do processo de adoção. Mas felizmente 39.000 famílias foram aprovadas, estão aptas para adotar as crianças. Mas então, eu lhes pergunto, por que é que existem 4.900 crianças esperando para serem adotadas? O que é que vocês acham? É que talvez essas famílias queiram uma criança que esteja de acordo com os seus anseios, né, as suas expectativas. Vai dizer, eu quero que ele seja bonitinho. E os critérios de beleza entre nós, vocês sabem, passam por um filtro social poderoso, chamado preconceito, né? Então, essas crianças que estão aguardando na fila de adoção, muitos deles já estão em idade de adolescência. Então, as chances de serem adotados cada vez diminuem mais. Por quê? Porque as famílias querem alguém que corresponda a estas expectativas que a cultura traz.
Então vocês sabem que isso é uma maneira excludente, uma maneira discriminatória de ser humano, né? Eu quero adotar, eu quero fazer o bem, mas tem que ser uma criança bonita, tem que ser do jeito que eu espero. Quando a gente diz assim, Nossa Senhora, nossa mãe, e a gente aplaude, a gente se sente como o filho amado. Mas vocês viram que Nossa Senhora é preta? O Brasil, e agora eu quero falar de Nossa Senhora Aparecida, estava vivendo um período dramático da escravidão. 1773. Os fazendeiros importavam a mão de obra diretamente da África. Famílias inteiras, nações inteiras eram trazidas para o Brasil sob a forma de escravidão. As pessoas de cor preta não podiam entrar nas igrejas, era proibido. Então elas tinham que fazer igrejas, as suas confrarias, para que pudessem rezar. E eram obrigadas a se batizarem. Elas traziam os seus costumes da África, mas aqui não podiam. Então tinham que se batizar, o que já era uma grande coisa, porque antes disso não podiam ser batizadas, porque supunha-se que não teriam alma. Mas então, podendo ser batizadas, mas não podiam entrar nas igrejas onde os brancos rezavam. E justamente nesse período, aparece no Rio Parnaíba essa imagem pequenina de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Vocês sabem que ela tem os traços da cor branca, cabelo liso, pele clara. Assim, ela foi talhada na Europa, e assim era feita aqui, barro, mas com os traços característicos da cultura branca. Os acontecimentos daquele dia, tão extraordinários, os pescadores encontraram primeiro o corpo sem a cabeça e, de uma maneira improvável, encontraram no rio, mais à frente, numa rede, a cabeça da imagem. E resolveram levá-la para casa. Mas ela passou tempo demais nas águas do rio. E por isso a sua cor ficou enegrecida, como nós a vemos hoje. A sutileza de Deus ao longo da história, sempre nos mostrando por sinais a sua vontade, o seu mistério. Deus não violenta, Deus não machuca, Deus não se impõe. Às vezes dá vontade de dizer, tomara que Deus castigasse, ou então, mas Deus não faz assim, não é assim que Deus age. Deus age através de sinais. Ele faz isso para tocar a nossa consciência, respeitando a nossa liberdade, para que nós tomemos uma atitude, fruto da nossa liberdade, que façamos isso por amor, não por medo ou por obrigação. Então, a imagem de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, no Brasil, é escura. Vocês podem imaginar o que significou isto para os escravos, mas também para os senhores, os proprietários da terra, os barões do café, os coronéis de engenho. Foi muito difícil, foi fruto de muita zombaria, Nossa Senhora Preta, até que os sinais começaram a aparecer, e a devoção a Nossa Senhora cresceu, e não era mais uma questão de pessoas pretas ou brancas, todo mundo acorria à pequena capela onde a sua imagem estava sendo venerada. Vocês conhecem a história, a evolução, tanta coisa aconteceu, mas um marco decisivo foi quando a princesa Isabel, então regente do império, incapaz de ter filhos, e vocês sabem que para a realeza, a maternidade, a paternidade é condição de continuidade da sua dinastia. Uma casa real sem herdeiros não se sustenta. A princesa fez um pedido de graças e ela concebeu 3 filhos. E ela veio até Aparecida por 3 vezes agradecer a graça recebida. Numa dessas viagens a Aparecida,
já havia ali uma igreja estruturada. Bem na entrada da igreja, onde está a igreja antiga, quem vai a Aparecida pode ver, há ainda uma praça. Ali havia um morão, um tronco, onde se aprisionavam concorrentes, os pretos fugitivos. Eles ficavam ali dias, sem comer, sem beber, sendo chicoteados. As pessoas pediam a libertação daquele homem, porque ele era muito bom, mas tentou fugir, foi capturado e foi amarrado no tronco, com correntes. A princesa chegou na sua carruagem, depois de ter levado 14 dias, desde o Rio de Janeiro até Aparecida. Ela desceu da carruagem e diante dela, à vista daquele homem no tronco, imediatamente ela mandou que o soltassem e comprou, com seu dinheiro, a carta de alforria daquele escravo. As pessoas viram nisso um sinal, a manifestação de Deus. Suas preces foram atendidas. Mais tarde a princesa iria assinar a Lei Áurea, como nós conhecemos. O seu primeiro-ministro, o Marquês de Itagaré, quando a viu assinando a Lei Áurea, disse: a senhora libertou uma raça, mas perdeu o trono. Um ano depois, a família real foi deposta, como vocês sabem, por conta da pressão dos barões do café, que queriam de qualquer forma manter a escravidão. São retalhos da nossa história que mostram a misteriosa presença de Deus no mundo e como Maria faz parte da história da salvação. Hoje no Evangelho nós a vemos nesta festa de casamento na pequenina cidade de Caná da Galileia. A festa de casamento na Bíblia sempre prefigurou o reino de Deus. E eu tive a oportunidade de falar para vocês já várias vezes como a festa de casamento envolve as pessoas. Então a gente, meses antes, quando recebe o convite, já começa a se preparar. Pensa na roupa que vai usar, começa a correr na família as receitas para emagrecer, produtos, enfim, o casamento mobiliza a gente. A gente se esquece de outras coisas por conta do casamento que vai chegar. E no dia do casamento, a nossa atenção se volta para os noivos. A gente sai de si mesmo. A gente não está preocupado com a sua felicidade, mas com a felicidade dos noivos. Sinal do reino de Deus. A gente tem a vida inteira para se preparar também, para aquele grande momento. Só que nós é que seremos, naquele dia, alegres por sermos acolhidos. Por isso que o salmo de meditação, tão bonito, fala de um casamento real. Assim se fazia naquele tempo antigo, quando os reis se casavam. Uma grande festa. As nações, mesmo as nações dominadas, mandavam navios carregados de presentes, ouro de Ofir, vestes, tudo para festejar a felicidade, o casamento, que significa a nova aliança, a possibilidade de uma vida nova. Nessa festa de casamento em Caná da Galileia, veio a faltar um elemento precioso, o vinho. O ápice do casamento judeu naquela época é quando os noivos entrelaçavam as mãos e um bebia do cálice do outro, significando aliança. Quando isso acontecia, o povo aplaudia, e eles dançavam, cantavam, porque o casamento está consumado, né? A aliança foi feita. Mas o que é que Maria percebe? Eles não têm mais vinho. Vinho significa o amor. Sempre foi assim na Bíblia. É por isso que Jesus quis significar a sua presença entre nós no vinho, que é o seu sangue derramado, que nós podemos beber, tocar, nos alegrar. Vinho significa aliança. É por isso que o mestre Sala, depois de ter provado o vinho que Jesus transformou da água, vai dizer: você guardou o vinho melhor até agora.
O vinho novo é a nova aliança que Jesus, em nome do Pai, estabelece com o povo nascido da nova aliança, que somos nós que o seguimos. Minha hora ainda não chegou de Jesus a Maria. A hora de Jesus chegará na cruz. Ele profetiza. É da cruz que ele derramará o seu perdão sobre a humanidade. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é por isso que toda missa, esse ritual que nós celebramos cada domingo, e nos reunimos, chamamos a família, partilhamos a vida, é a renovação desta aliança. E nós participamos desse juramento inquebrantável. Nós somos o povo de Deus. E por isso nós reconhecemos os sinais da sua presença no meio de nós. Um sinal da presença de Deus no meio de nós é a Virgem Maria, nessa sua cor enegrecida, uma mistura do branco e do preto, como o nosso povo. Jesus nunca fez acepção de pessoas, nunca perguntou orientação sexual de ninguém, não ficou remexendo os pecados, revivendo dores antigas. Jesus amava e continua amando aquelas pessoas que o buscam na sinceridade do seu coração. Qualquer pessoa, isso ele sempre deixou claro. Tanto é que os seus acusadores, naquele terrível dia do seu julgamento, disseram: ele fala com as mulheres na rua, é um mulherengo, é um comelão, é um beberrão. Porque Jesus sentava-se para comer com qualquer pessoa que o convidasse, e com elas fazia comunhão, partia o pão, dava da sua própria existência. Ele trazia sentido à vida das pessoas, e elas mudavam de atitude por causa dele, do seu amor, sem medidas. O Papa Leão, nosso Papa, escreveu a sua primeira exortação apostólica, linda. Vocês precisam ler. Tem somente 33 páginas, é como uma carta. Dilexi te, que significa eu te amo. É uma das muitas manifestações de Jesus no meio de nós. E o Papa Leão encerra essa sua exortação dizendo: uma igreja que não impõe limites ao amor, uma igreja que não tem inimigos, uma igreja que ama indistintamente todas as pessoas. Esta é a igreja que o mundo precisa nesse momento. Esta igreja somos nós.